Nossa, véi! Gravando. Tá. Uma boa tarde para todos vocês. Desculpa o atraso do palco. Hoje é só um palco mais para anúncio e para gente poder conversar sobre algumas coisinhas do próprio servidor, regras e alguns outros tópicos. E lembrando, pode demorar um pouco o palco, não até às 16 horas, mas vai demorar por conta do conteúdo de cada tópico. Então, eu peço paciência também, porque minha voz não está das melhores hoje. Então, talvez eu fique meio conturbadinha para poder conversar. Ama tá louco, cara. Tá. Vou fechar o chat porque senão ficar louca. Eu vou começar com um tópico que é relacionado a regras, tanto do servidor de Mine, quanto regras que são envolvidas no próprio RP. Essas regras vão ser disponibilizadas para todos vocês a partir de agora, que eu irei mandar no chat regras, para que todos consigam entender o que a gente propõe para o servidor, propõe para o nosso projeto, e que vocês todos devem seguir esta regra caso caso sejam aprovados para players. Não vou mandar agora porque essa bosta tá dando errado, mas a gente não liga. Bem, eu vou começar com as regras do Minecraft, do servidor de Mine, que são mais mecânicas. Então, a primeira regra em relação ao Mine, ao servidor, seria a destruição de construções da administração ou construção de players, griefing. Que griefing não é apenas sobre colocar blocos, mas sim destruição como qualquer tipo de tópico da destruição, tanto adicionando quanto deletando. Inclusive, uma coisa, eu lerei todo o texto que tá na regra e vou dar uma explicada caso seja necessário. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer depois no chat. E me marquem, por favor, porque é muita mensagem. Durante a jogatina, haverá muitas construções feitas pela administração com o objetivo de expandir mais o mundo do projeto, e haverá principalmente construções de players, como casas, farms, etc. A destruição de certas construções será permitida quando a staff falar que pode, por isso é proibido que vocês quebrem as construções uns dos outros. Caso seja feito em prol do RP, será necessário avisar por um meio de comunicação staff sobre tal ação. Adicional, em prol do RP, se necessário, iremos destruir construções feitas no servidor. Mas, antes disso acontecer, conversaremos sobre isso com as pessoas envolvidas ou com os andarilhos sobre. Então, é basicamente uma regra que proíbe qualquer tipo de destruição de construção, seja tanto da staff quanto dos próprios players. E, caso seja por motivo de lore, a gente pede que vocês avisem a staff por meio de um ticket ou por um meio de comunicação, que vocês consigam entrar em contato com a gente. E a gente também, nós administradores, em prol do RP, faremos e iremos destruir construções, mas será avisado e nós conversaremos com os players em relação a isso. Partindo para a segunda regra, seria invasão de lugares secretos e locais protegidos. E locais protegidos eu não indico apenas sobre Security Craft, portanto, porque não haverá no servidor esse mod. Muitos players possivelmente farão bases que não serão globais ou que não tenham possível acesso para todas as pessoas. Por isso, a não ser que você tenha permissão, descubra um meio de invadir o local sem destruir ou utilizar de bugs para entrar, não será permitido qualquer tipo de invasão que conturbe o RP ou o membro por detrás do personagem. É basicamente uma regra que proíbe que vocês invadam locais que não sejam públicos ou que não tenham um meio de entrar de forma que vocês possam, ou meio que o público possa entrar. Globalmente, os players possam entrar nesse local. Vocês devem descobrir por meio do RP ou por meio de exploração e do próprio servidor. Partindo para a terceira regra, seria a construção de farms.
ou construção de máquinas, como com relação ao próprio Create e outros mods que contenham esse tipo de coisa. Dentro do servidor serão permitidas apenas 2 tipos de farms, farm de XP e farm de comida. Porém, apenas serão aceitas caso tenha um modo de ligar e desligar a máquina. Além disso, toda vez que a farm não estiver sendo utilizada ou o dono players que possam ativar ela estejam offline, é necessário que seja desligado. Caso a staff veja uma máquina que não siga nossos requisitos acima, será completamente destruída e nenhum dos itens serão devolvidos. Os requisitos em si, que eu digo para destruição sem a devolução dos itens, é a parte de não cumprir o requisito de ter um modo de ligar e desligar. Caso a máquina ou farm tenha uma forma de ligar e desligar, nós iremos apenas desligar e desabilitar aquela farm e dar um aviso para o dono e os players que tenham acesso a essa farm durante o dia ou durante o servidor. Toda ferrada. Partindo para a quarta regra, seria o uso de itens explosivos ou destrutivos. Qualquer tipo de item destrutivo será liberado, mas com certas limitações. Vocês podem utilizar esses itens apenas uma por vez. Não deve se utilizar esse tipo de item perto de construções alheias, seja tanto da staff quanto dos players. E por causar lag no servidor, por ter uma grande chance, um grande risco de causar um lag que conturbe nosso servidor, não deve se utilizar com frequência esses itens. Então, basicamente, vocês podem usar esses itens que destruam o terreno, mas com as limitações ditas nas regras, que são essas que eu acabei de listar, e que não deve ser utilizado a todo momento, e muito menos perto de construções alheias. Consciência, né? Em relação à quinta regra, é sobre as dimensões. Nossas dimensões em momentos específicos serão disponibilizadas para os players se divertirem e coletarem recursos, além de existir o quesito da lore, mas não será possível entrar nelas a qualquer momento. Nós habilitaremos quando for necessário e desabilitaremos quando não for. É só uma regra para lembrar vocês, não é em si uma regra, mas é só um aviso de que as dimensões serão liberadas para vocês em determinado momento da lore, em determinado momento do servidor, do desenvolvimento, mas não é todo momento que vocês poderão entrar e não é todo momento que vocês poderão coletar recursos de lá. Na sexta regra é sobre divulgação de informações de lore. Pedimos que evitem compartilhar informações de eventos que ocorrerem dentro do servidor pelos chats, tanto do Minecraft, de privados alheios ou até dos chats do servidor do Discord. Essa ação pode afetar a relação do player-personagem com o seu próprio desenvolvimento dentro do servidor, já que inconscientemente pode utilizar daquela informação em suas próprias escolhas, quebrando outra regra que seria a de metagame. É basicamente, se ocorreu um evento ou qualquer tipo de desenvolvimento de RP, lore dentro do servidor, a gente pede que vocês evitem compartilhar essas informações com outras pessoas, seja por PV, seja pelos chats do servidor, seja por qualquer meio de comunicação com outros players, a gente pede que evitem esse tipo de coisa. Isso pode afetar o desenvolvimento não só da própria pessoa, mas como dos outros players que participam do servidor. E também pode dar uma desanimada na própria staff, né? Porque a pessoa pode inconscientemente fazer uma escolha que pode afetar a situação atual que pode ocorrer. A sétima regra é sobre sistema de vidas canônicas. É uma coisa que eu quero dar um adendo, é que nosso servidor vai atribuir as vidas canônicas. Cada personagem, cada player terá uma quantidade de vidas específicas e depois, perdendo toda essa quantidade, pode perder o personagem. E vai perder o personagem.
O texto fala o seguinte: para os andarilhos, todos os andarilhos players começarão com 5 vidas canônicas e só perderão elas em momentos de lore evento. Quando um player perde seu último fragmento, perde o personagem. Caso tiver interesse, terá um passe livre para obter um novo personagem, não necessariamente da mesma linhagem, mas deverá seguir as mesmas regras do formulário. Então, players, vocês terão 5 vidas canônicas, 5 fragmentos de alma, e vocês, após perder o seu último fragmento de alma, irão perder o personagem. Mas vocês terão uma nova chance sem precisar passar por toda a burocracia de convocação e entrevista que teria para novos players. Então vocês vão ter um passe livre para ter um novo personagem. Em relação aos Hai-Hais, as crianças, a todo o momento o mascote criança poderá perder vida, seja caindo de um lugar alto, seja fora ou dentro de RP, etc. Além disso, a regra acima não se aplica aos ADMs dos Hai-Hais. Então, os mascotes poderão perder vida a qualquer momento. Perderão vida mesmo se estiverem fora de RP. E além disso, mesmo que os Hai-Hais percam o seu personagem, porque sim, tem a possibilidade e haverá a possibilidade de dos Hai-Hais perderem o personagem, caso eles percam, não poderão ser personagens, ter um passe livre para se tornar um personagem. Apenas se fizer o formulário e passar todo pela burocracia da convocação e entrevista. Seguindo para a 8ª regra, seria de mortes aleatórias, RDM, Random Death Match. Como falar no anterior... inclusive, eu esqueci de um mini texto das vidas canônicas. Além disso, não teremos medo de matar personagens, mas obviamente também não iremos focar apenas em PVPs ou batalhas. Todos têm noção das vidas canônicas e como podem perdê-las, e o RP é o que importa. Então, se houver motivos, haverá mortes. Nós, da staff, não nos preocuparemos se vocês vão perder fragmentos ou não, a não ser que não tenha motivos e seja aleatório. Mas a gente não vai ter medo de matar vocês, não vai ter medo de fazer vocês perderem personagem. Se houver motivos, haverá mortes e ponto final. Não adianta chorar em nossos ouvidos, porque a gente não vai ter pena e não vai ter pena do personagem de vocês. Agora sim, passando para a 8ª regra, seria sobre mortes aleatórias. Como falado anteriormente, se houver motivos, haverá mortes, mas não constantemente e aleatoriamente. Todos os players, administradores e crianças devem ter decência e consciência sobre esse tópico durante a jogatina. Então, basicamente, se não houver motivo, se for de forma aleatória, não deverá haver morte e muito menos ficar derrubando os personagens. Nosso servidor terá o mod que fará os personagens caírem antes de morrerem definitivamente, mas nenhum de vocês, nenhum dos players devem ficar derrubando uns aos outros, e a gente vai analisar a situação com o decorrer do servidor. Analisaremos as situações que forem faladas sobre RDM. E se tiver motivo, se for dentro da lore, o personagem vai perder vida e vocês não devem utilizar essa regra para passar por cima de mortes aleatórias, etc. Só isso que eu quero deixar claro. Passando para a 9ª regra, seria de mods e texturas não autorizadas e utilização de bugs para benefício próprio. Quaisquer mods, texturas e bugs que sejam utilizados sem nossa permissão é estritamente proibido. Não importa qual mod, não importa qual textura, a não ser que seja algo completamente inofensivo, que seja apenas para uma visualização de um mundo mais bonito, mais interessante, vocês serão proibidos, estão proibidos de utilizar qualquer mod, qualquer textura e, obviamente, bugs e qualquer tipo de forma de, como é que eu posso dizer, de passar por cima das nossas regras, passar por cima dos outros jogadores, tentar
passar por cima deles obtendo um benefício sem ser de uma forma correta e justa. Terminando com a 10ª regra em relação às regras do servidor de Mine, mecanicamente falando, seria a regra de ausência. Para que você, player, não seja cobrado por estar ausente no nosso servidor, é pedido que, em uma semana, seja tirado pelo menos 3 dias para participar do projeto. Não importa se ficar por 1 hora ou um pouco menos. Se quis participar, pelo menos mostre interesse no servidor e valorize seu esforço por ter feito um bom formulário e uma boa entrevista. Em uma semana, vocês deverão entrar no servidor pelo menos 3 dias, mesmo que seja menos de 1 hora, para participar e interagir com as outras pessoas. Eu sei que muitos daqui trabalham, têm aula, têm curso, tem muitas coisas para fazer fora do servidor. Mas se vocês se comprometeram com o nosso servidor a participar como um player, vocês deverão pelo menos ter 30 minutos, nem que seja 30, 20 minutos para poder participar do servidor e não serem cobrados por ausência e perderem as suas vagas. Caso vocês não participem, não darem motivos para a ausência, vocês perderão a vaga de vocês. Regras de mecânicas e modpacks em si, tipo barras de vida, eu não falarei por agora. Eu iria citar, mas acho que não é relevante. Mas são regras bem importantes para quem se tornará player e são regras de mecânicas e do próprio modpack. Não falarei por agora, mas estará disponível para vocês lerem, relerem, se informarem no chat regras. Passando para as regras de RP. Regras RP, a primeira regra fala sobre off-RP. Mesmo que iremos utilizar o termo de hard RP no servidor, ainda haverá momentos em que nem todos estão confortáveis o suficiente para ficar em RP. Portanto, pedimos que não forcem RP com outros jogadores. Seja deuses, andarilhos, raia-raiz, não importa. Todos precisamos de um tempo para jogar Minecraft, que é o jogo que basicamente está criando o nosso RP, está criando a nossa história. Mas, como falado anteriormente, nosso servidor trata do Hard RP como uma regra. Então também pedimos que evitem ficar muito tempo off RP. Pretendemos fazer com que todos os dias tenham constante RP, um constante desenvolvimento. Então, basicamente, vocês podem ficar off RP, vocês terão seus momentos off RPs, e ninguém deve forçá-los a fazer um desenvolvimento, a desenvolver algum tipo de lore no momento que vocês não se sentem confortáveis. Mas nosso servidor ainda tratará do hard RP. A todo momento vocês devem seguir com o papel de personagem de vocês. A segunda regra é sobre personagem X-Player. Tenham consciência de que o personagem não é a mesma coisa que o player. E tudo que for feito dentro do RP com o personagem deve ser mantido e resolvido dentro do RP com o personagem. Conflitos fora do servidor RP devem ser mantidos e resolvidos fora com os players envolvidos. Além disso, devem se manter respeito entre personagens X-Player. Por trás daquele andarilho existe uma pessoa que sente tudo, e isso deve ser considerado na hora de interpretar seus personagens com outras pessoas. Essa regra fala tanto de vocês deixarem os conflitos de RP entre os personagens dentro do servidor e manter apenas dentro do servidor, quanto falando sobre deixarem conflitos fora do servidor, apenas fora do servidor para ser resolvido. Não deve ser trazido, não deve ser feito um anti-RP, um metagaming, para estragar a experiência dos outros com conflitos que não fazem sentido nenhum com o nosso servidor. Também tem a parte de respeito com os personagens. Não se esqueçam que por trás daquele personagem, por trás daquela entidade que está ali na frente de vocês, ainda existe uma pessoa que sente tudo, que está constantemente sentindo e tem emoções. Então, por favor, manter o respeito.
como todas as vezes que a gente vai puxar a orelha, não importa o momento. Passando para a terceira regra, é o anti-RP. Quando estiver em momentos mais sérios ou em locais onde todos estão imersos, muito imersos, evite sair de seu personagem ou aplicar coisas irreais em seu RP. Essa ação pode prejudicar o momento e o desenvolvimento de certas pessoas. O anti-RP é basicamente, gente, tenho consciência de que se muitas pessoas estão tendo um desenvolvimento bom, um desenvolvimento legal, estão ali imersos no RP, vocês não devem sair de seus personagens, porque isso pode e vai prejudicar o momento. Prejudicar tanto o desenvolvimento de certas pessoas, quanto o desenvolvimento do servidor. Partindo para a quarta regra, que é sobre metagame. Completamente proibido utilizar de informações de RP e desenvolvimento da história por lives, vídeos, chats ou conversas gerais com outros players. Essa ação pode estragar tanto sua experiência, prejudicando suas escolhas e desenvolvimento genuíno e fluido, quanto a experiência de outros jogadores. Qualquer informação de RP, qualquer informação do próprio Minecraft, do nosso servidor, tirada de lives, vídeos, chats, etc., não devem ser utilizados enquanto você estiver interpretando seu personagem. Regra óbvia, regra básica. Agora a gente pode chegar 2 segundos que eu vou só tomar uma água, mas a gente vai chegar na regra sobre Dark RP e que vocês todos devem prestar atenção nessa regra, porque a gente tem alguns pontos que é bom ressaltar antes de fazer o formulário. Pio. Bebam água, ajeita a boca, pelo amor de Deus. Bebam água, comam abismo. Bebam sejam água, felizes. Não, Não come comam abismo. abismo. Não comam abismo. Calma aí que não tá comam. virando bagunça, pô. Gente, cala a boca. Não. Só segue o padrão, gente. Tomar água, ajeita a postura e presta atenção. Ou ouve bem. A regra de Dark RP é o seguinte: o servidor retratará de certos assuntos que se encaixam como Dark RP. Porém, além de ser controlado e de maneira menos explícita, serão assuntos que a maioria dos membros que seguem acima de 14, 15 anos conseguiriam lidar com mais facilidade. Pessoas com traumas e gatilhos não inclusos nesse texto, obviamente. Antes de terminar o texto sobre essa regra, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o Dark RP. Nós, dentro do servidor, iremos retratar alguns tópicos do Dark RP, sim, mas de forma moderada e de uma forma que não seja explícita ao ponto de fazer o desconforto ser uma parte do sentimento dos players. Nós utilizaremos o assunto de morte, é óbvio, já está na cara que a gente vai utilizar assuntos de morte que podem ser considerados como Dark RP. E nós utilizaremos a ação e termo de canibalismo dentro do servidor. Obviamente de forma moderada e de forma que não seja explícita. E muito menos romantizando esse tipo de coisa. A gente não vai romantizar esse tipo de ação, obviamente, e será utilizada de forma moderada. Vocês estão avisados sobre isso antes de fazerem o formulário e é bom que vocês não reclamem por ter esse assunto, mas caso vocês vejam que está sendo retratado de forma errada. É isso que a gente pede pro servidor. Voltando pro texto. Evite usar qualquer tipo de assunto com relação a esse termo e se você... Opa, desculpa. Tô morrendo. E se você tiver interesse em algum assunto mais sensível e pesado para desenvolver no servidor, entre em contato com a staff para ganhar a permissão e ser feito de forma consciente. Vocês também poderão utilizar alguns tópicos de Dark RP, mas com a permissão da staff. Se vocês não comunicarem a staff sobre esse tipo de coisa, não pedirem permissão para retratar algum assunto de Dark RP, seus formulários serão lidos de forma, como é que eu posso dizer, com um olho quase de reprovação.
se tratar de uma forma muito explícita ou de uma forma muito sensível, a gente já vai excluir, porque não teve permissão para fazer aquilo. Isso é óbvio e isso está sendo deixado claro para vocês. Tenham cuidado e é melhor que vocês comuniquem à staff antes de fazer o que vocês pretendiam com o termo do Dark RP. Eu vou só Eu dar um posso exemplo. fazer um ênfase antes de você continuar, por favor? Ou sai? Pode? Vale a pena ressaltar que quando a gente avisa vocês sobre isso, a gente não tá dando porta de entrada pra todo tipo de Dark RP, tá? É só avisando isso, porque Isso. eu espero que vocês tenham um mínimo de consciência pra entender o que a gente tá representando e que é uma forma de representação e não romantização, tá? Tá avisado. Eu vou dar alguns exemplos de tópicos do Dark RP, mesmo que muitos já saibam e conheçam, eu vou apenas exemplificar para ficar mais fácil de entender, já que mesmo que muitos aqui saibam, ainda é um assunto um pouco complicado e que nem todos podem estar tão à parte quanto realmente pensam estar. Seria alguns tópicos de roubo, preconceitos em geral, homofobia, racismo, qualquer tipo de preconceito está linkado a Dark RP, assédio, tortura, pedofilia e envolvimento sexual com outros personagens de jogador, e entre outros. Qualquer tipo de dúvida em relação ao Dark RP, vocês podem abrir um ticket para conversar com a gente ou simplesmente pesquisar no Google, porque tem muitas informações lá. Passando para a sexta regra, é a regra de imersão. Enquanto você estiver interpretando seu personagem em meio a um roleplay, deve entender que certas mecânicas podem ser usadas para trazer uma maior imersão para a jogatina. Por exemplo, a aplicação de efeitos no Minecraft, como cegueira, para aumentar a tensão no momento. Qualquer maneira de burlar a imersão que nós ou qualquer outro player tentar desenvolver é uma forma de anti-RP e está completamente proibido. Obviamente, esta regra não se aplica a apenas mecânicas de efeitos de poções, etc. É basicamente, não tentem burlar o nosso tipo de imersão, as nossas mecânicas de imersão, porque isso poderá e será considerado uma forma de anti-RP. Deixa eu puxar aqui. Chegando para a sétima regra, é a regra de consenso. Entendam que nem todos os players são obrigados a desenvolver certas práticas que você gostaria. Um bom exemplo que posso utilizar é a prática de RP de sequestro. Nem todos gostam de desenvolver isso em RP e preferem não se envolver com tal ação. E por isso, deve haver consentimento de ambas partes para desenvolver histórias e práticas em conjunto para que tudo saia da maneira que espera. Obviamente, essa regra não se aplica apenas à prática de sequestro, que certas pessoas podem até considerar parte de Dark RP, dependendo da forma que é desenvolvida. A regra fala literalmente sobre consentimento. Tenham consentimento de ambas as partes, tanto a sua quanto da staff, de outro player, de outra criança, para desenvolver tal ação na história. Tenham consciência de que nem todo mundo gosta de desenvolver algumas práticas que talvez você gostaria de desenvolver. É algo básico e que acho que vocês vão ter em mente durante o servidor. Passando para a oitava regra, é sobre valorizar sua vida. Como falado anteriormente, nós não teremos medo de retirar vidas canônicas em situações de RP se houver motivo suficiente para tal ação. Por isso, é recomendado que você valorize a vida de seu personagem. Se nem você se importa com suas vidas, quem somos nós para nos importarmos? É outra regra básica. Se importe, valorize a vida de seu personagem. Se você não se importar com ela e tiver em um momento e tiver motivos para ele ser morto, ele vai ser morto. E ponto final. A gente não vai ter medo de retirar vidas e não teremos medo de fazer vocês perderem o personagem, como falado anteriormente. A regra de
A nona regra fala a regra sobre máscaras, que é durante o RP, personagens que utilizarem máscaras e trajes diferentes do normal devem ser tratados como os desconhecidos, obviamente, e principalmente se estiver de máscara. Isso traz maior imersão ao momento e ao desenvolvimento. É basicamente, se um personagem estiver de máscara, estiver bem caracterizado para ser alguém que gostaria de ser diferente, ser alguém desconhecido, vocês devem seguir o RP, mesmo que algumas vezes a voz seja igual ou alguns pontos sejam igual a outro personagem. Óbvio, se tiver muitos pontos que seu personagem sabe e tem certeza de que é outro personagem, aí você pode não seguir essa regra, mas em momentos específicos e com motivos específicos. Agora chegando na 10ª e última regra em relação a regras de RP, que é uma regra super importante, é sobre relacionamento. Durante o RP, é normal que personagens criem laços amorosos e dentro do servidor possivelmente não será diferente. Porém, personagens que tiverem menos de 18 anos serão proibidas de se relacionarem com outros personagens. Além disso, é bom e é obrigatório que vocês não levem relacionamentos dentro do RP para fora do RP, para dentro do servidor, junto com outros personagens, a não ser que tenha consentimento quanto a isso. Nós, da staff, permitiremos que vocês tenham personagens com menos de 18 anos, com no mínimo 16 anos, mas relacionamentos são proibidos para personagens com menos de 18 anos. Qualquer personagem, mesmo que seja entre personagens de 16 e 16 anos, 16 a 17 anos, não importa. Qualquer personagem que seja menor de idade não terá relacionamento dentro do servidor. E, obviamente, tenham consciência de que relacionamento entre personagens não é relacionamento entre players. Então, vocês não deverão tirar aquele relacionamento entre os personagens e levar para fora do RP entre os dois players, a não ser que tenha consentimento. Óbvio. Tô falando no chat que agora fiquei curiosa. Aqui, basicamente, termina o tópico de regras. Tem algumas gírias de RP que eu não irei ler, porque vocês podem consultar essas regras. Depois, vocês poderão consultar essas regras. E também porque não tem muita necessidade de eu comentar sobre elas aqui. São algumas gírias que ajudam vocês a poder basicamente se comunicar dentro do RP sem revelar alguma ação que seja off-RP. Vamos ver se eu consigo mandar a porra das regras lá. Cacetadas. 2 segundos, viu, os meus lindos, maravilhosos. E só uma mensagem final que eu gostaria de falar a vocês. Não tenham medo de denunciar pessoas que estão fora das regras e que quebram qualquer uma das regras. Nenhum de vocês serão citados para outra pessoa ou para outras pessoas. Vocês estarão em anonimato completo. Vocês podem denunciar sem medo que a gente vai resolver esse problema sem meter o seu nome no meio do assunto, no meio do conflito. Só deixando claro. Eu não consigo enviar essa maravilhosidade que se chama regras na porcaria do chat. Coisa boa mesmo, né? Que lixo isso aí, tá? Tá triste, velho. Tá triste. É aquele ali que eu mandei ou não? O quê? Eu mandei o chat de regras, eu acho. Não é esse, não é esse. Agora. Não. Então não vão Quem nesse. tinha me marcado, perdão? Vocês têm alguma dúvida em relação às regras? Por favor, se tiverem, me marquem. Porque senão é muita mensagem, eu não vou conseguir ler. Enquanto isso, eu vou tentar...
Sobre models, tem restrição? Em relação a models, se tiver alguma restrição, será falado depois, porque eu acho que isso é mais em relação a staff e player. Mas possivelmente não terá nenhuma restrição, e se tiver, a gente pode arcar com essas consequências. Não me chama. Tá bom, agora eu não posso. Não pode model pelado. É. Eu acho que eu não precisaria nem falar esse Mas tipo isso de é coisa, né? óbvio, né? Isso é óbvio. Calma aí. É pra garantir, fi. É pra garantir, né? É, pra garantir, porque não vai que aparecer uma pessoa que tá fazendo model nesse FW, eu vou mandar a pessoa tomar. Calma lá, deixa eu ler aqui a pergunta. Queria perguntar se existe alguma coisa que, em hipótese, alguma em relação ao formulário, a gente vai conversar um pouquinho depois, porque em relação a isso a gente tem algumas restrições em relação a deuses e personagens OPs. E Skull que a gente não tem muita restrição, mas é óbvio que o desenvolvimento tem que depender muito, porque isso contém muitos servidores e pode não prejudicar, mas ser mal visto por algumas pessoas e até no próprio desenvolvimento. Mas depois vai se falar um pouco melhor. Rapidinho isso aqui. Porra, cara. Tá bom. Tá bom. Ai. Tá, em relação às regras, depois eu mando, porque eu tô ficando louca, eu não consigo mandar essa bomba lá. Posso fazer meu trono, então? Não sei que seu trono vai se tratar, não é comigo. Posso pedir para outra pessoa dar impulso por mim? Não. Porque não vai ser da tua conta, né? É meio que triste. Minha lore se baseia bastante em uso e confecção de máscaras. Isso dá algum problema devido a regras de máscaras? Não. Mas todo tipo de mecânica, qualquer tipo de mecânica de lore, vai ser bem conversado com o player envolvido. Vai ser conversado por um ticket ou por um meio de comunicação mais fácil e a gente vai combinar sobre esse tipo de coisa. Não, você não pode matar, Abismo. Pode e deve, Abismo. Pode e deve. Não pode. Mostra pra eles que o Só Abismo não é eu matar. brincadeira. Não tem nenhuma restrição para personagens, como é que pode dizer, para a idade acima, tipo, maiores de idade. Não tem problema se teu personagem ser, tipo, caramba, ter Milenário. 1000 anos, tá ligado? É milenário. Um belo Cuidado, por favor. foda-se, mas pelo Só amor de cuidado. Deus, tenha consciência. Cuidado. Saiba Mano, utilizar, só não- isso é só não- óbvio, né? só não vai meter o louco de falar, meu personagem, ele explodiu o meu universo. E ele tem 1 bilhão de anos. Tá. Essa. Dúvida na denúncia. Terá que haver provas? Sim, para denunciar você deve ter provas. Isso é não óbvio, mas sim, para denunciar você deve haver provas para deixar claro o que está acontecendo. A gente não vai aceitar tanto as denúncias que não tenham provas, mas obviamente será bem analisado antes de aplicar algum tipo de punição ou aviso. Mesmo que contenha ou não provas. Mas é melhor que tenha. Tá, antes que se estenda um pouco mais em relação às regras, eu vou passar pro próximo tópico. Porque quase 5 horas e a gente tá só no primeiro tópico. Bora! Ai, Deus. Tá. Agora sim a gente chega numa coisa legal. Deixa eu trocar aqui o bot, inclusive. A gente vai falar sobre relação a parcerias e seus requisitos. Que eu sei que há um tempo, não sei quantas pessoas desse palco pediram por parceria pela parte do servidor, mas
que a gente não estava aceitando no momento. Não tem problema da lore ser grande. É até legal que tenha bastante conteúdo. Com relação às parcerias, nós, a partir de agora, aceitaremos parcerias de outros servidores e iremos atrás de outras parcerias para poder conectar nosso servidor com outros universos, outros mundinhos aqui do basicamente mundo SMP, né? Vamos dizer dessa forma. Calma aí que tá... Puta merda, essa bomba aqui não carregou todas as coisas. Tem problema ser um docs com mais de 25 páginas? Não tem problema, né? Mas... Tá louco. Depende da fonte, por favor. Me manda que eu quero. Eu quero. Manda Mas depois do tudo bem, formulário. a gente lê, né? A gente lê. A gente vai ler. É óbvio que a gente vai ler. Mas, A gente não vai- só Lembrando só um que a lembrete. gente não pode recusar lá, assim, chegar o docs e... mas tem 30 páginas na fonte 11. A gente vai ter que ler, infelizmente. É a vida, gente. A gente É a vai vida. ler os formulários e só lembrando, gente, não é porque vocês fizeram uma lore com mais de 30 páginas que vocês vão passar. É só lembrando isso. Quantidade não é igual a conteúdo bom. Eu podo? Antes disso, a gente não chegou Continua nessa essa parte. aqui. Continua. A gente vai falar sobre o formulário depois. Em relação a parcerias, deixa eu continuar esse assunto. As nossas parcerias deverão seguir requisitos que será listado daqui a pouco e que a partir de agora a gente está aceitando parcerias e iremos atrás dessas parcerias. Eu tenho um textinho aqui pronto sobre os requisitos, depois será... Deixa eu ver se eu já consigo enviar essa bomba, se eu não consigo eu vou ficar muito triste. Nossa, eu sou muito feliz, hein? Mandei ali aquela maravilhosidade de requisitos. Se vocês quiserem, vocês podem localizar esses requisitos no chat Requisitos Parceria na categoria de entrada. Mas eu vou ler com vocês e explicar cada requisito e cada parte desse texto. Requisitos Parceria. Aqui estão listados os requisitos que nós, da Staff Spiralium, deseja que seu servidor projeto cumpra para que nós façamos parceria. Mas antes disso, algumas mensagens. É necessário que cumpra pelo menos 3 requisitos listados abaixo. O primeiro e o segundo requisito, são obrigatórios para o seu servidor se tornar um parceiro nosso. E uma imagem criminosa atrelada aos donos ou ao próprio projeto serão proibidos de fazer parceria conosco. Eu acho que eu não preciso muito bem explicar, mas em si, qualquer crime que esteja atrelado aos donos ou à staff ou ao próprio projeto será completamente proibido de fazer parceria conosco e a gente vai atrás de saber o que deu, o que aconteceu e se o servidor tem algum conflito ou não. Até porque a gente tem muitas pessoas para conversar sobre esse tipo de coisa. Sobre os requisitos. O primeiro requisito, que é obrigatório, é o conflito atual ou criminoso. Não aceitaremos nenhuma parceria com projetos que contenham um atual conflito no servidor ou conflitos criminosos que aconteçam ou aconteceram dentro do servidor. Então, é óbvio, é básico, a gente não vai aceitar qualquer tipo de parceria que o projeto tenha algum conflito que esteja acontecendo ou conflito criminoso que esteja atrelado à imagem do servidor. Até porque a gente não quer que essa imagem passe para cá, né? Que a gente aceite esse tipo de ação. Segundo requisito, e que é obrigatório também, é em relação a boas regras e suas explicações. Desejamos que os nossos parceiros tenham uma boa lista de regras e que sejam bem explicadas para os membros, para que não haja tantos problemas com os que gostariam de participar do seu servidor. Basicamente, o projeto deve haver boas regras que estejam bem listadas, bem explicadas e que não seja só tipo uma ou duas regras, pelo amor de Deus. Agora a gente vai partir para os requisitos que são opcionais e o terceiro requisito é sobre organização.
O projeto e servidor de nossos parceiros deve ser organizado e coerente para todas as pessoas. Tenha um projeto bem organizado, um servidor bem organizado, e você vai conquistar o nosso coração, porque tudo desorganizado tá de sacanagem com a minha cara também. Não que aqui esteja mil maravilhas, mas por favor. Pelo menos o mínimo é a organização. Opcional também é o nosso quarto requisito, que é sobre quantidade de membros. Pedimos que seu servidor tenha de 70 a 100 membros dentro dele. Esse requisito é mais para deixar que não seja só um... Como eu posso explicar? É uma forma de completar nossos requisitos. Não é algo obrigatório, é só opcional. E agora, partindo para o quinto e último requisito, é sobre chat de divulgação. Pedimos que seu servidor deixe o chat de divulgação de seus parceiros mais aparente para os membros, em alguma categoria mais alta ou de forma decorada, marcante, assim destacando onde seus parceiros se encontram. Também é um requisito opcional só para completar a parte de requisitos, e é mais para deixar marcado aonde você está divulgando os parceiros, seja num chat que esteja lá em cima, em alguma categoria bem explícita, ou com alguma decoração que seja óbvia e que mantenha marcado aquele chat. É basicamente isso, os requisitos, não tem muito o que falar. Mas agora a gente vai chegar em uma parte de lore que não vai ser eu que vai falar, e sim o nosso querido dono, nosso querido fundador, Querido! Guache. Não. Não, por favor, não. Tá. Falta uma hora, mas Não já dá sei. pra quitar pra ver a Hexatomba, hein, guys? Guache não. Mentira. Mentira, gente. Para, Fica deu, aqui, deu, vamos brincou escutar, demais. Tá bom? Bem, agora o Guache é uma vocês pessoa estão... incrível, tá bom? Vocês estão zoando demais. O Guache é uma pessoa incrível, vamos. Meu Deus, agora Exatamente. cala a boca que tá forçando. Cala a boca que tá forçando. Vamos falar sobre personagens que participaram da Era 1 do servidor. Só um contexto, a gente teve um servidor anterior do Spiralium e que tiveram personagens e desenvolvimentos muito legais. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto na lore. Pode falar. A biblioteca querida puxou aí o assunto da Loré. Eu, querido Guache, Deus do Tempo, querido por todos, como podem ver aí no chat. Vai direto ao ponto, mano. Vou falar Arrasou, aqui de personagens da Era 1 do Spiralium, do antigo servidor de um ano atrás. Quem lembra do querido, do Divo, da existência? Temos alguns aqui, né, inclusive. E vou falar sobre. Personagens da Era 1 poderão voltar, mas tem que lembrar de uma coisa. O Spiralium Era 2 é uma história nova e vamos focar em personagens novos. Ou seja, se você acha que trazer um personagem de volta vai dar um destaque a mais pra ele, pode esquecer, a gente vai focar em personagens novos, porque o Spiralium 2 é uma história nova. Seria legal personagens antigos voltando para certas interações, para verem como está a dimensão do Spiralium atualmente, mas é uma coisa que a gente não recomenda muito. E é isso. Não tem mais o que dizer sobre isso. Ok. Agora, voltando com a programação normal, nós iremos ir para um tópico que acho que é muito desejado por vocês, queridos membros, que é a parte do anúncio do formulário. De player, obviamente. Hoje será aberto os formulários de players e ficarão abertos até o final do mês, 31 de dezembro. Não irá se estender a não ser que tenha motivos para isso. E uma coisa que eu gostaria de relembrar a vocês é que, caso uma linhagem tenha uma quantia que agrade, que seja louvável ao responsável de linhagem, poderá ser fechado antes do dia 31,
mas obviamente será avisado antes de ser fechado. Deixa eu mandar os queridos formulários no chat formulários. Inclusive, esperem, escutem o palco, escutem o palco. Espera um pouquinho, vou mandar. Tá bom, vou esperar. Não vou mandar agora, vocês que aguentem. Eu vou ler as perguntas do formulário com vocês e explicarei cada uma caso seja necessário, óbvio. Mas eu irei ver antes de anunciar o formulário com vocês. O formulário de Andarilhos, igual ao formulário de Hai, tem uma leve descrição que fala sobre algumas coisas que a gente pede para vocês antes de responder o formulário. Eu vou ler aqui com vocês. Nossa, esse texto aqui é uma buceta. Mas vou ler com vocês, tá bom? Olá, caras almas. Gostaria de repassar por meio desta mensagem uma lista de exigências que nossos chefes gostariam que todos seguissem à risca para conseguirmos compreender melhor suas respostas. Segue abaixo. 1. Pedimos que todas as respostas sejam respondidas de forma séria e coerente. 2. Respostas que tenham um bom conteúdo são muito apreciadas por nosso staff e pedimos que não sejam respostas rasas, que tenham pouca explicação. 3. Leiam a lore e as regras do servidor para conseguirem dar respostas com mais clareza e certeza. 4. O respeito deve ser mantido a todo momento, mesmo que dentro ou fora do formulário. Caso seja feita... Agora, número 5 e última exigência. Caso seja feita mais de um formulário, o mais recente irá anular o antigo. Só explicando, o formulário mais recente do mesmo player, caso o player faça 2 formulários diferentes, apenas o mais recente será considerado para convocação. E o outro será anulado, completamente anulado. E só também falando uma coisa, se vocês querem adicionar informações a mais, é bom que vocês mantenham todas as informações dos formulários, do formulário antigo no novo, senão ele pode acabar sendo desclassificado da mesma maneira. Tem que ser bem explícito que são novas informações e bem explícito que é sobre o formulário antigo. Ponto. Uma outra coisa que eu também gostaria de relembrar, esse formulário está coletando seus e-mails e, por conta disso, as respostas que vocês estão dando poderá ser enviada pelo e-mail de vocês. Acho que suponho... O que é isso? Suponho que vocês... que terá uma opção de poder enviar as respostas pelo e-mail. Se vocês se vocês quiserem armazenar essas respostas, é só habilitar essa opção e no e-mail de vocês será enviado as respostas automaticamente. Agora passando para as perguntas do formulário. Nós temos 3 sessões que são feitas para conseguir coletar o máximo de informação básica de vocês, vamos dizer. A primeira sessão é só mais informações normais e bem básicas, como o seu nick do Discord, qual a sua idade mínima para a pessoa poder passar, para a pessoa poder participar, a idade mínima é de 13 anos. Igualmente, a idade mínima para poder participar do servidor do Discord em si, porque são as diretrizes do Discord. Tem a pergunta de quais horários você tem disponível para jogar em nossa SMP, que vai de sequência de 7 a 10 horas da manhã, 11 a 14 horas da tarde, 15 a 18 horas da tarde, 19 a 22 horas da noite, 23 a 2 horas da manhã. Quantos dias da semana você tem disponível para jogar em nossa SMP? Vai de domingo a sábado. Como que você conheceu o Espiral SMP? Por parcerias, divulgações do servidor, por amigos ou conhecidos, vídeos ou lives de streamers e outro, caso você tenha algum outro motivo de ter conhecido o servidor. Uma pergunta bem importante, se vocês têm algum tipo de gatilho, fobia ou medo que não gostaria de ver no servidor, se já teve experiência como player e se poderia falar sobre elas,
qual seria o maior foco, qual seria o seu maior foco dentro do servidor. Tipo, eu tenho maior foco em modpack, RP, construções, controle das crianças, etc. E a última pergunta da primeira sessão é se você gostaria de nos contar uma informação adicional sobre você. Não é obrigatório essa pergunta, não é obrigatório vocês responderem isso, mas é só se vocês gostariam de adicionar alguma informação no formulário. Partindo para a segunda sessão, seria sobre regras. A área de formulário mais focada em como você pensa e age sobre nossas regras do servidor. E tem um adendo ali que seria lembrando e falando das mesmas sequências de exigências que a gente colocou lá na primeira sessão. E isso segue até a terceira sessão. Partindo para a primeira pergunta, seria: você entende que, como um futuro player de nosso projeto, deve manter sua compostura e seguir nossas regras à risca, mesmo que tenha problemas com algum outro membro ou que não goste de certas regras, entre outros? Daí vocês podem ali dar uma pequena resposta. Explique com suas palavras o que é RP, o que é hard RP, o que é anti-RP, o que é dark RP, se você considera uma prática errada, o que é metagame, se você considera uma prática errada. Partindo para penúltima pergunta, seria: o que você costuma fazer ao ver uma pessoa quebrando regra, qualquer regra que tenha no servidor? Tem o costume de denunciar? Nosso servidor retrata... E a última pergunta seria sobre o dark RP também. Nosso servidor retrata poucos assuntos que são consideravelmente pesados e muitas vezes classificados como Dark RP. O próprio assunto de morte e o canibalismo são os principais. Por saber disso, poderia nos classificar o quão incomodado você estaria com esses assuntos? E com essa pergunta, finaliza a sessão sobre as regras. Agora, partindo para a área de lore, que eu só irei ler... Eu só vou ler essa parte das explicações. E vou passar a fala para duas pessoas que gostariam de falar sobre isso. A área de lore é onde você contará sobre seu personagem, sua personalidade, nome, idade, história, etc. Aqui, nessa área, a gente deixa algumas ideias para você poder escrever sobre seu personagem, sobre sua história, e alguns requisitos que a gente gostaria e quer que tenha na sua história. As ideias consistem em: você pode desenvolver religiões com relação às linhagens e responsáveis de linhagem, deuses e entidades para sua história. Seu personagem não poderá ser criado a partir de nosso mundo. Poderá já ter ouvido falar sobre, como uma lenda ou uma história infantil, por exemplo, mas não se sabe da sua existência real. Por isso, você pode criar um mundo completamente único para seu personagem. Seu personagem pode ser de qualquer raça, cor, gênero, sexualidade, etc. O personagem é seu, então você pode inventar o que quiser para construir e desenvolver em nosso servidor, contanto que não seja um deus super poderoso capaz de destruir o mundo. Vamos ter consciência, né? Não é necessário que você detalhe muito sobre sua morte ou pós-vida, caso se sinta incomodado. O pós-vida será desenvolvido em nosso próprio servidor. Caso queira, você pode retratar no fim de sua lore um trem fantasma que busca seu personagem no pós-vida, assim trazendo para o Purgatório Espiralion. Ou como o querido enchedor de saco quis, Julgamento Espiral. Antes de passar para os requisitos, eu gostaria de passar a fala para o administrador Hugo, ou mais conhecido como Entidade Equilíbrio. Então, o que você gostaria de falar em relação às ideias e criatividade? Meu Deus. Bom dia! Para aqui, Thanatos. Vai pra porra. Thanatos é meu ovo. Thanatos é pros... Amigo, é toma pro- uma é pro água, por pessoal favor. que gosta. Continua! Vai Bom, tomar água, vamos sai. lá. Tô aqui no palco pra dizer um bagulho pra vocês. Não vou dar dica, mas quem for esperto vai pegar as ideias. Vocês têm que ter em mente que vocês estão lutando por uma vaga. Ninguém aqui, mesmo que vocês sejam todos amigos, na hora de batalhar por essa vaga, ninguém é amigo. Só os melhores vão ganhar Verdade, a vaga. E é na isso. porrada. Aqui é competição pura. Se vocês não forem pra cima com tudo que vocês têm, vocês não vão ganhar a vaga. Eu digo isso
porque eu já tive problemas com algumas coisas por um tempinho aqui. Eu vou dar um exemplo: o equilíbrio. Eu deixei o equilíbrio basicamente sem requisitos. Tem os requisitos, porém são muito poucos. Quando eu ver o meu Forms, vou dar uma pequena dica que é: se você colocar no que o seu personagem vai ser, eu busco fazer um personagem bem harmonioso e equilibrado. Se só você tivesse ideia, parabéns. Porém, eu acho difícil. Porque eu acho que eu já li essas duas frases mais do que eu já li o nome das pessoas, sendo diferente. Então, eu espero que vocês tenham em mente que vocês têm que usar a criatividade de vocês. Pensar bem no que o conceito do que vocês estão fazendo se personifica em vocês. Se vocês vão fazer um Forms para equilíbrio, vou usar o meu de exemplo sempre. Busquem pensar no que vocês acham que é o equilíbrio. E não fiquem nervosos sobre o que eu vou achar ou qualquer ADM daqui em qualquer dos princípios. Usem a criatividade de vocês, independente do que vocês tenham de nervosismo sobre isso. Porque se vocês forem como 30 pessoas e que têm a mesma lore praticamente, vocês não vão passar. Então é só uma dica para vocês. Usem a cabeça e sejam, criativos. É só isso. Agradeço. Antes ainda de passar para os requisitos, eu vou passar a fala também para o nosso querido administrador Aidro, porque ele também quer dar uma palavrinha em relação a esse tipo de coisa. Então, pode se desmutar, viu, querido? Alô! Bom dia, galerinha. Estou aqui para falar um pouco da minha parte de observação assim dos formulários que vão vir para Abismo, tá bom? Como eu já deixei bem claro, eu sou uma pessoa que gosta muito de ver diferenciação. Ou seja, quanto mais diferenciado, mais pode-se dizer estranho ou fora do comum, eu gosto de ler e eu gosto de ver. Ainda mais se for da sua perspectiva, entende? Então, se for para dar uma dica em si sobre você quer fazer alguma lore que pegue de base o abismo e tal, vá de um jeito que não siga o caminho normal, não siga o caminho que todo mundo pensa. Vai no caminho mais estranho, porque eu acho que é o que mais deixa as suas ideias florescerem, assim, eu digo. Então, por favor, não façam algo que seja muito repetitivo ou tal. Sejam estranhos e esquisitos. Se vocês tinham medo aí de sair fora do padrão, aí, ó, pode sair, gente. Pode sair que eu aceito, hein? Sou esfomeado. Puta merda. Pode ser burro também. Pode ser analfabeto, pode ser cego, pode ser surdo, pode ser cadeirante. Ele vai pode ser maltratar todos vocês aleijado. igualmente. Exato. Também. Mas pode ser tudo, pode ser velho. Não, só não pode ser criança. Não, depende, né? Tem que ter a limitação ali, né? Até os 16. Mas pode ser anão, pode ser grandão, pode ser Piado. pesqueiro, piadista, pode ser tudo. Pode ser feio. Se for feio, melhor ainda, que fica só pra mim, entendeu? Pode ser eu. Também pode, sei lá. Não, sem ser o guache. Se for o guache, assim, a gente não aceita. Enfim, é só isso que eu queria dizer mesmo, porque vai ver, né? Vai que as pessoas começam a falar assim, eu vou fazer pro abismo, vou fazer um emo gótico Slipknot. Não, gente, pelo amor de Deus. Levem na maneira mais bizarra. Obrigado. Em relação a esse tipo de coisa, eu gostaria só de dar uma última palavra,
A gente recentemente atualizou os requisitos de linhagem, então eu acho que vai ficar mais fácil para vocês para conseguir construir seus personagens de acordo com o que nós, ADMs e responsáveis de linhagens, gostaria de ler em seus formulários. É só deixando claro isso. Agora, porque eu tô cansado de ler, pode ler os requisitos, querido Guache, nossa última Um voz em beijo. relação ao formulário. Estou de Vai volta lá. aqui para desgraça de muitos. Estou de volta. Ah, Pela não. tristeza de muitos. A felicidade de muitos, que eu sou a luz desse lugar. Estou lendo os requisitos de lore aqui para vocês, porque eu sou um anjo na vida de vocês. Seu personagem deve se encaixar em pelo menos uma de nossas linhagens. Óbvio. Porque né, tem que ter linhagem. Se não tem linhagem, não tem personagem. Não tem andarilho. Porra. Seu personagem não poderá ser OP. Mais especificamente, não poderá ser poderoso por si só. Ele poderá ter suas habilidades pessoais e terá a chance de se tornar forte em nosso servidor. Mas não chegará em nosso mundo com grandes poderes. Ou seja, tire o cavalinho da chuva, vocês não vão ser um deus. Não vai estar podendo ser deus. Não vai estar podendo. Então, para você que gosta de fazer o deus do limbo, que destrói tudo e todos e quer todos os poderes, não vai estar podendo. Eu sou o deus do limbo. Cala a boca. Mas, amigo, pode gritos distantes? Só agradecer. Evite trazer assuntos muito sensíveis e pesados para nossa lore, para sua lore. Nós iremos tratar, sim, poucos tópicos do RTVP, mas completamente moderado, de forma que não traga extremo desconforto para nossos players. Por isso, pedimos que evite usar tópicos muito sensíveis e pesados, tanto para sua lore, quanto para o seu RP. Tá entendido? Então entendi. No fim de sua lore, você deverá tratar a morte do seu personagem, independente de como você fará esse final para ele, porque, né, você tem que ir de comes para ir inspirado. E agora, vamos para as perguntinhas do formulário, né? Um beijinho. Você está ciente de que, por querer e possivelmente se tornar um player, terá de se comprometer com nossos projetos seguindo nossas regras, entrando pelo menos 3 dias na semana, certo? Sim, porque quem marcar não vai tomar tapa. Vou tacar na boca da fogueira. Qual o nome do seu personagem? Aí você coloca aqui fulano de tal, ou seja lá qual é o nome do seu personagem. Qual a idade do seu personagem? Que é a mínima é de 6 anos. Aí você coloca 999.999. Qual linhagem? Essa aqui eu vou falar um pouquinho mais. Qual linhagem você acha que é seu personagem mais se encaixa? Equilíbrio? Vida? Tempo? Morte? Isso. Abismo? Vou falar um pouquinho das linhagens aqui, aproveitar que parei aqui. Sai troça. Vou falar um pouco de aproveitar que a gente parou aqui para falar um pouquinho de linhagens e do auxílio, de um pouco de auxílio. Vou aproveitar que eu vim parar aqui. Como vocês sabem, tem ambos as linhagens, né? Equilíbrio, vida, tempo, morte, caralho. E eu vou falar um pouco delas aqui para vocês agora. Começar pelo equilíbrio. Se o querido Hugo tiver querendo falar alguma coisa também, eu estarei assistindo a sua fala. A linhagem do equilíbrio é a linhagem do equilíbrio. É a balança invisível de existir. Representa tanto a ordem quanto a desordem. O meio termo e o extremo. Que une pontos irreconciliáveis. O que é o equilíbrio? Nem ele sabe. Nem o próprio equilíbrio sabe o que é o equilíbrio. O equilíbrio é impossível, possível, mas a única certeza que temos é que o equilíbrio é o ciclo espiral. É o ciclo que sempre volta, sempre existirá. E nunca vai quebrar. Talvez não, mas... Os requisitos do trem das almas do equilíbrio: você embarcar, se tornar um andarilho de equilíbrio, um andarilho espiral. Você só deve
Existir. É isso que o equilíbrio tem a te pedir. Exista. O equilíbrio não julga, não escolhe e ele não recusa. Ele apenas acolhe o que é parte de tudo. O único pedido que o equilíbrio tem com você é deixar que ele te guie. Próxima linhagem, né? É vida. Ah, e uma coisa também sobre equilíbrio aqui, né? Temos o querido Arceus, que é o deus do equilíbrio. Eu vi que tem muita gente que não leu a parte do responsável de linhagem. Ícone. Cala a boca. Vida. A nossa estrelinha. A vida é o início de todas as coisas. A linhagem da vida simboliza o sopro primordial que inaugura a existência. De tudo, ela veio. Ela do nada veio e agora tá aí. Ela é a primeira melodia que surgiu do ciclo do espiral. E nada. Ela sempre estará em tudo e em nada ao mesmo tempo. Para se tornar um andarilho da vida, um andarilho vital, para embarcar no caminho das almas da vida, é necessário se tornar sua própria personificação, se tornar um com a vida. Entregar seu corpo e sua alma à vida, à criação. Enfrentar o vazio de frente e ainda assim escolher proteger aquilo que vive. O ato de transformar o nada em tudo, de florescer em meio à seca. Ser a chama que insiste quando tudo parece ruir. A vida não conhece fronteiras, mesmo quando tudo se encerra. Quando o último suspiro parece iminente, a vida persistirá. E a responsável da linhagem é a Vitalion, deusa da vida. Ou Deus. Pode ser os dois. A melhor linhagem de todas, né? Com licença. Para de Tempo. exagerar. O tempo tem duas faces. A evolução e a decadência. Também chamada de linhagem temporal, também chamada de linhagem do tempo. É tudo aquilo que existe na linha temporal. É um constante fluir de tudo. A constante mudança. O desenvolvimento e a decadência. Ele é um meio do ciclo. Ele está lá no meio com essas duas partes. A atenção e queda. Para embarcar no trem das almas do tempo, você precisa sentir na pele e na alma o peso do relógio. Sentir o que é, de fato, o tempo, ou o que não é. Aqueles que foram entregues ao tempo, seja por própria escolha ou pelo destino, mesmo sem querer, mesmo sendo obrigado. Você teve, todos têm um relógio contando o seu tempo. Ninguém escapa do relógio. E você sabe disso. São aqueles que vivem memórias, dores e momentos que se repetem com uma eternidade dobrada sobre si mesma. Uma eternidade que tanto evolui quanto se deteriora. O tempo acolhe quem foi moldado pelo ciclo e quem se perdeu nos seus próprios segundos. Quem foi enterrado pelo passado e ainda é assombrado pelo futuro. Mas no fim, sempre resta a pergunta: qual o pior futuro de todos? Morte é a próxima linhagem. Puta que pariu, acabei de notar uma coisa que eu não... Melhor, né, gente? Melhor linhagem que A linhagem da morte é a linhagem do fim. É ela que encerra tudo. Ela é a lâmina que corta o fio da existência. É o silêncio que encerra a canção. Ela é a sombra que se ergue quando a chama da vida é apagada.
A morte não é a inimiga da vida, é assim. Mas sua última verdade, seu último suspiro. Para embarcar no trem das almas da morte, basta aceitar a morte. Ele finalmente chegou. Ela finalmente chegou. Ela está batendo na sua porta. Independente de qualquer emoção, seja medo, bravura, vontade, insegurança, dúvida, nada do que você sente agora, ou do que você já sentiu, nem muito menos de como está acabando, importa agora. A morte é o final do ciclo e nada jamais escapará dela, nem entidades, deuses ou ela mesma. Apenas aceite o fim. Apenas aceite a morte. Ela é a conclusão inevitável do ciclo, o ponto em que toda a espiral converge. E sua responsável é a Selene, a deusa da morte, nossa querida Psyche. Odeio ela. Se estoura. Abismo. A próxima linhagem. Ele é a punição eterna que devora a alma. A linhagem abissal, conhecida como linhagem do abismo, é o epílogo que vem logo após o fim. É a punição eterna à alma. Não necessariamente por ter pecado, mas por ter encarado o abismo por tempo demais. Agora, o abismo encarou você de volta, te marcando por toda a eternidade. Afinal, o abismo é eterno, e nada levado pelo abismo poderá voltar a ser o que era. Para embarcar no transitamos do abismo, basta você se isolar de si mesmo. Quando encara o abismo, ele encara de volta. E a partir daí, não existe mais volta. Todas as conexões que um dia você já teve serão cortadas para seguir um único caminho só, seja abandonando ou matando a própria essência. Quando existe de tudo pela eternidade, mas no fim, o abismo é eterno. O responsável é a Eternos, o guardião do abismo. E essas são as queridas linhagens do espiral. Voltando ao formulário, Hum. você agora terá... Por que dessa escolha de linhagem? Você fala aqui o porquê você quer essa linhagem. Se em nossa visão, seu personagem não se encaixar na linhagem solicitada, podemos convocar para uma linhagem que se assemelhe mais? Aí você marca se você quer uma linhagem ou não. Porque existe sempre uma linhagem podendo acolher. Calma um segundo. Oh, porra. Um segundo. Como... Sim, nós... calma. Agora você terá que... Como foi o passado de seu personagem? No mínimo 20 linhas e aceitaremos Google Docs ou Notion. Como foi a morte do seu personagem? E é aqui que vai definir para qual linhagem você vai. Nessa, você tem que se esforçar para ir para a linhagem que você quer, porque é nesse momento que o trem das almas chega para alguém. É na morte dela. Vamos. Qual a personalidade do seu personagem? Você vai descrever como que é a personalidade dele, como que ele é, como que ele age, como que é. E é isso. Quais os sonhos do seu personagem? Esse sonho pode e será um dos seus objetivos? Aí você coloca aqui se os sonhos do seu personagem. Quais os objetivos do seu personagem? Cara, os seus sonhos
esse é o seu objetivo, você poderá copiar e colar a resposta sim nessa caixa de respostas. É isso. Simples, rápido, direto. Um beijo. Quais os desgostos do seu personagem, do que ele não gosta. Entre parênteses, porque tem gente que é muito suficiente para não entender. Ai, desculpa, eu falei demais. Só o que ele não gosta. E pum. Quais os gostos do seu personagem? Do que ele gosta, é o que ele gosta. Ponto. Ponto. O que ele gosta? Ele gosta de dar um tapa na cara do Psyche? Eu adoro. A Flama se manifestou. Louco, maluco. Quais os medos do seu personagem? Você fala que ele tem medo. Como assim habilidade feminina? Eu não entendi. Quais os gatilhos do seu personagem? Os gatilhos do personagem em si, não os seus. Por favor. Não coloquem seus gatilhos nessa caixa, por favor. Não faça trauma dumping. Trauma dumping pesa muito o clima. Não façam isso, por favor. Não coloquem seus gatilhos nessa caixa. O quão longe seu personagem iria para concluir esses objetivos. Você coloca o quão longe iria. E por último, conte apenas curiosidades do seu personagem. Nada mais que isso. E esse é o formulário de andarilho que a Psyche vai estar enviando agora para vocês. Mas eu acho que eu ainda posso falar mais um pouquinho, posso responder algumas perguntas para vocês. Vou mandar, calma. Cadê o bagulho? Aqui. Vocês já podem fazer os seus formulários, mas antes, por favor, foca um pouquinho no palco. Bibi. É que tá quase acabando mesmo, então foda-se. Pronto, gente, olha que lindo. Tá lá pra vocês o formulário de andarilhos. Eu gostaria de falar mais alguma coisa, eu acho. Acho que nada de especial, não. Acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Acho que não tem nada Acho pra falar, que não, né? Nossa! Acho que não. Claro que não. Acho que eu vou falar de auxílio lore. Pode falar de auxílio lore aí, pode falar. Qualquer ajuda que vocês quiserem no seu formulário, vocês podem pedir para a administração. A gente não vai dar, tipo, dicas milenares, obviamente, por questões óbvias. Mas tem coisinhas que a gente poderá ajudar vocês. Inclusive, a gente já até ajudou alguns reais que no formulário, algumas pessoas fizeram um formulário de reais. Algumas pessoas poderiam ter passado, ou não passado, não vou dizer, obviamente. Gente, vocês estão falando do quê, gente? Disso aqui? Isso aqui é ralé. Ralé, isso aqui, ralé. Umas coisas eu vou falar aqui. Lorde, no mínimo 20 linhas, como vocês podem ver. Vocês poderão, e a gente até recomenda, Docs, Google Docs ou Notion. A gente recomenda, a gente adora, a gente ama. A gente pede, por favor, detalhem a lore de vocês, deem bastante detalhes. Deem bastante detalhezinhos. Desenvolvam, façam algo bem desenvolvido. Adoro ler coisas bem desenvolvidas, adoro. Eu me entretia muito lendo o formulário do Espiralho 1. Pô, verdade, né? Verdade. Verdade, né, amigo? Pô, verdade, Será? verdade. Será que a gente vai ter? Novamente dizendo, todos os personagens devem ser andarilhos. E todos eles podem ter vindo de qualquer lugar, qualquer mundo, que não seja de mais conspirado.
Qualquer pessoa que vem da dimensão espiral não vai ser reprovado. Qualquer época, qualquer raça, qualquer ser. Pode ser uma pedra, pode ser um morango, se você quiser escutar. Pode ser um morango. Que é mesmo que a vida não seja um morango, mas tudo bem. A vida não é um morango, já vou falando isso. Exatamente, a vida não é morango. Life is not strawberry, não pode. Evite criar personagens extremamente poderosos ou desnecessariamente desbalanceados. Novamente, não quero nenhum deus do limbo, eterno, matador de pessoas, amigo, que quer não. todos os poderes. Oi. Não usa de exemplo Deus do Limbo, não. Porque, né, fica complicado pra Lembra do Eternos. Eternos, né? Lembra do Hydro. Fica feio pra ele. Então, usa de exemplo. Gente, não faz lore onde seu personagem matou o mundo inteiro. Não faz lore onde seu personagem ele desceu dos céus e matou todo mundo. Não faz lore onde você tem o poder de 1000 cavalos. Não faz. Não pode, só não pode. Não faz. Não insista. Não pode, não insista. Ah, mas meu personagem criou Deus. Não existe. Seu personagem não existe na dimensão espiral. O problema é seu. Pronto. Um beijo. Sua lore não é obrigatório ter o trem, mas a gente recomenda. É obrigatório sim, errei, gente. Errei, moleque. É obrigatório ter o trem. Tenha o trem na sua lore. O trem das almas está lá escrito em andarilhos, no auxílio, no mundo, nas linhagens. Tá escrito em todo lugar. Trem das almas, coloca na linhagem. Um dia essa história acabou e você só ouviu o tchutchu do trem chegando. Podendo até aparecer no teu armário. O trem das almas pode aparecer no teu armário. Quem já assistiu Trem Infinito sabe. E por último, aqueles que um dia passaram pelo julgamento espiral deixaram histórias para trás. Histórias que se tornaram lendas ou religiões nunca confirmadas, mas sempre existentes. Qualquer tipo de inserção na lore da dimensão espiral é totalmente opcional, mas caso deseje se inserir na lore, é recomendado que abra um ticket para nós. A gente adora tickets. Mentira. Depende. Eu amo tickets. Eu adoro. Poder de lore. Calado, se consideram. Calado. E, para encerrar esse palco, que dia, em que momento, em que semana, quando teremos, quando é esse, em que dia vai chegar esse tal de Spiralion Era 2? Não temos uma confirmação direta, mas o mês que a gente quer lançar Spiralion nos vemos no julgamento espiral em janeiro de 2026. Mês que vem, muito provavelmente. E agora qualquer pessoa que tenha uma dúvida, pode falar sua dúvida aí no chat. Mandaram uma dúvida aqui, inclusive, que é: queria fazer uma pergunta específica sobre os requisitos de equilíbrio. Por abranger muitos tipos de personagens, tem problema se meu personagem acabar aparecendo com de outra linhagem, como, por exemplo, o Abismo? Olha, se ele parece o Abismo, é óbvio que acho que equilíbrio não é muito de acordo. Se ele Vai parece depender de muito ambas as Abismo. linhagens. Vai depender dos responsáveis de ambas as linhagens. Vocês podem fazer o que vier na mente de vocês, mas deve ser de uma forma controlada e que faça sentido com a linhagem. Mas óbvio, por o equilíbrio abranger muitos tipos de personagem, muitas coisas que ele pode abranger quase tudo, dá
E pode ter personagens que pareçam com outras linhagens, mas não tanto de se classificar como aquela linhagem. Cadê? Tem Eu mais lembro de outra perguntas? pergunta que tinham feito, que era de lore conectada. Deixa eu ver aqui, alguém me manda também pergunta que não eu ler. Pode mandar R$100 de donate, sim, tá bom? Pode mandar, tá O liberado. chat Pix Chat tá Pix liberado, viu? Chat Em breve Pix nós tá mandaremos os negócios de apoiador. É isso aí. Quem chamou. Nossa, quem foi o anjo? Calma aí, quem foi o anjo que chamou o coração de morango do amor e o fogo verde de pistache? Nossa, quem foi o anjo que fez Já isso? bane, já bane. Nossa, Já não, foi bane o o Edu. Puma. Foi o Puma, não. Foi o Puma? Foi o Puma ou foi o... Bane os dois, só por Foi desencargo o de Ah, na Puma, vocês. foi o Puma, foi o Puma. Foi o Puma, então bane ele. Pode tirar. Que é 3 Mano, não, pontinhos mais. eu tô muito curiosa pra ver o que vai ter nos formulários, gente, que eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Tô com muito medo, Isso aí, Arcades. muito scared. Gaste todo o seu dinheiro no servidor. Não, por favor, não faz isso. O Gaste espiralho todo o não é seu... o tigrinho, não faz isso. É o pelo amor de tigrinho, Deus. sim, Alguém tem uma Não. pergunta aí? Perguntas. Nossa, Gaste seu dinheiro. Gaste o dinheiro de vocês, gente. Gaste. Caso a gente não tenha visto, por favor. Acabei de comprar um Reenvia de caqui. suas perguntas aí, por favor. Reenvia suas perguntas. Reenviem as perguntas e marquem algum de nós. Tipo, Marca aí o Açaí ou os dois. Ou Só não marca o Hydro. O Hydro não pode. O Hydro é abismo. Que O isso? abismo não pode. Que isso? Caralho. Ah, uma coisa também, que eu acho que é bom falar. Quantas vagas tem, Inspirado? Atualmente, na primeira leva de andarilhos, terão, calma aí, 35 vagas de andarilho, 35 vagas de andarilho, 7 vagas em todas as linhagens, 35 pessoas irão passar para o Inspirado. Mas Opa. teremos outras linhagens em breve, com o decorrer do servidor. Teremos mais linhagens. E é isso. Todas elas com 7 vagas. Todas as linhagens terão 7. Uma próxima pergunta que tinham feito aqui é se vai ter mod próprio. Sim, vai ter Sim. mod próprio. Teremos Em um mod próprio do Espiralho. Em lore em conjunto, caso de uma pessoa se reprovar de não dar lore em conjunto, o que ocorreria? Depende de como que é a lore em conjunto. Uma pessoa de lore... A lore das duas, para funcionar, precisa da outra? É isso que eu ia falar, mas dependendo do caso. Se precisar da acho outra, as duas estão reprovadas. Se não precisar, uma pode passar. É, Sem nenhum tipo de problema. sim, que eu Já até aconteceu isso no Espiralho 1. Na É. Festa do Lupin, por exemplo. Ô, Gordo, você tá invadindo meu cérebro? Eu não posso Sim, falar não, nada amiga. antes. Eu não gostei. Eu deixei ele entrar no meu cérebro? Não deixei. Tá? Mod Eu vou de até me arma. registrar daqui. Já tem mod de arma, Simple Sword, Já tem Simple More. E as armas. Tem o Spartan. Tem o Spartan também. Arma de fogo? Não tem. Não. Tem que dar tiro pro alto. Não. Não vai ter Não tiro pro alto vamos aqui. ter deuses atirando em player. Não vai. Na verdade, vai ter. De um jeito diferente, não com arma de fogo. Calma lá. Vai ter a Selene. Cara, aqui ó. Não tem muito mod, não é um mod Respondendo uma pergunta que não fizeram. Não, gente, Selene não está selada de novo. Selene tá livre. Não tá selada! Não vai estar. Ela vai aparecer essa vez. Lili cantou pra Selene. Não, Selene não está selada de novo, gente. Selene está livre. Tadinha dela, mano. Lili 500 cantou, mods. Lili cantou pra existe, Selene, mano. Ela não é uma Não, lenda urbana. cara. Gente, beleza, essa pergunta não foi feita. Não vai ter muitos mods, tá bom? Tá podendo Pelo fazer menos currículo de modelador? O formulário de step está aberto. Só fazer. Posso falar? Ou você vai calar a boca? Eu vou ter que te fazer calar a boca. Não vou calar a boca. Cala a boca, viado. Pronto, Saik, pode falar agora. Em quesito de alguns fala. temas mais sensíveis, como um pouco body horror, se encaixa como Dark RP no form ou pode fazer?
se encaixa como Dark RP, dependendo de quanto body horror vai ter no seu modelo, de quanto que ele vai representar isso. Só não exagere. Pelo Não amor exagera. de Deus, gente. Não faz as lombrigas do seu personagem fora do corpo. Não faça os órgãos fora do corpo. Tipo, Tô fazer implorando alguns aqui. ossinhos fora, tipo, legal, mas que não seja É. explícito, tipo, Uma coisa é sangue, fazer tudo uns bagulho dentro. ossinhos, um coraçãozinho pra fora, tudo bem. Mas você começar a desenhar suas entranhas, você começar a mostrar seu pulmão, aí fica meio paia. Né? Vamos lembrar desse detalhe. É a regra do maneiro, gente. A regra do maneiro. Limites. Oi. Deixa eu ver aqui, desculpa. No modelo não representa nada, só um pouco de descrição no fórum. Pode ter descrição no formulário, não tem problema. Sim. Se tiver no modelo, vai ser um pouquinho, só que tem que ter limites, óbvio. Mas se detalhar no formulário, é só detalhar moderadamente também. Porque também nem todo mundo gosta de ler esse tipo de coisa mais Dark RP dentro de um formulário. Uma A não coisa ser que seja também. moderado. Dependendo da coisa, eu acho o auge. Imagina, Leon, caiu um trem na minha cabeça. Eu ia achar legal. Legal, achei igual isso aí. Continua. Eu também tava sou dizer uma fofobiuta. coisa que eu acho bom, eu acho legal falar. Que eu até esqueci de falar pro pessoal da Era 1. Seria legal, pessoal da Era 1, vocês fazerem o seguinte, caso vocês queiram colocar referência do personagem antigo, eu acho legal, caso vocês não queiram trazer o personagem antigo de vocês de volta, mas caso vocês queiram fazer um novo, colocar referências do antigo no novo. Seja ele de outro universo, porque o Espiralho abrange multiverso, o Musa já tá cansado disso. Fazer algum parente dele, filho, ou Diversas ideias. tem diversas ideias que pode fazer com um personagem antigo, que não precisa necessariamente ser ele. E também, uma outra coisa que eu acho legal falar. O Inspiralium é totalmente. Ele abre os braços para quem quiser trazer personagens de outros universos, ou de outros SMPs também, para o servidor. O Inspiralium tem muita brecha disso. Caso alguém queira, vocês estarão liberados a fazer isso. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sei que tem gente que gosta, então é só um adendo mesmo pra falar. A gente não implica com isso. Eu sei que tem servidor que implica, mas a gente não implica com isso. Não tem tamanho mínimo. Tem modelos aqui da administração que largam o meu Blockbench, inclusive. Cara, De tão pesados que são. Acredita? Não tem que falar sobre Vale isso. a pena só lembrar uma coisa, que antes de tudo, antes de você começar a zoar com alguma coisa, porque é sério isso aqui. Gente, não mete o louco no scaling. Eu tô falando sério. Porque se a gente pegar que alguém tá aumentando o dano no scaling, vai ficar feio pra você. Ou outra, se você tiver no scaling, colocando... Xbox, meu personagem é 0,10. Não, seu personagem não vai ter 0,10 de altura, já tô avisando. Não vai. Realmente, não vai, exagere. não. Da scaling do personagem, não exagerem nela. Não façam um gigante mete enorme, de tamanho de satanato. Não vale altura 5, não vale altura 5 e não vale menos que. Tem que habilitar só. Sim, eu só tô avisando, porque vai que às vezes a gente acaba cometendo erros, né? Porque, assim, a administração, vale a pena até lembrar pra todo mundo aqui na Cal, a administração também é humana, gente. Vocês acreditam? A gente comete erros. Pode fazer um personagem eu vou pequeno, só não faça um personagem microscópico. exatamente. Não passe uma pulga, por favor. Não pode fazer um personagem. Não, eu já vou citar aqui. Não faço arcos. Não faça. Coloca o limite do próprio CMP. Sim. Ele não tá aqui, né? Pra eu tacar a pedra dele. Ele não tá aqui, achei que ele tava. Já lembra, saiu. Você tá no CPM depois, ó. Não pode maior que 2 metros o personagem e não pode. Não, 2 metros não, né? Bloco 2, né? Não vale mais que 2 blocos e não vale menos que 0,85. Por 0,85. 0,85. No jogo a gente bem, vê mas... isso. No jogo a gente vê isso. A gente vai acertar a altura de vocês. Então. Só não espere que a gente vai deixar todas as alturas possíveis no mundo, tá, gente? Sim. Porque, pelo amor de Deus, tem vezes que player acaba extrapolando. Se alguém aparecer com a pulga que subiu na minha perna, eu vou ficar muito triste.
Porque isso aí é música infantil, não é pra você fazer personagem inspirado naquela, porque senão a Xuxa vai aparecer na nossa porta e ela vai banir todos nós. Não pode. Não pode. Ai, que raiva. Não. Alguém A mais formiguinha alguma que subiu coisa? A formiguinha que subiu na minha mão é perigosa, gente. Cuidado, não pode fazer a formiguinha que subiu na minha mão. Mesmo que ele é 2.2. Vocês não podem me impedir. Eu aposto sim. O que? Vamos lá. Coloca numa cultura Sim. Só que acho que A gente vê isso depois. só No jogo, em game, a gente pode ver isso. Acho que agora não tem o que falar disso. Alguém tem mais alguma pergunta? A formiguinha que subiu na minha mão é Power Skill. Gente. A Pode não. formiguinha que subiu na minha mão não pode. A Vitalio não aprova. Quando o Vocês Guache toma vão ban, vão tomar nunca. gank. Eu estou... O Guache Se vai eu tomar ban quiser sim. ser uma A gente formiguinha vai do fazer uma tamanho da sua unha. rebelião. Não, isso é assunto pra depois. A gente vai fazer uma rebelião e vai derrubar o Guache do poder. A gente vai levantar as muralhas do Spiralium contra ele, gente, porque eu apoio. Eu apoio e apoio mesmo, tá? Fica avisado. Tá, eu acho que posso não tem fazer um mais... ácaro? Só uma pergunta assim. Hã? Um ácaro tá bom? Melhor O que uma quê? formiga? Sei o quê? Um ácaro. Vamos se fuder. Vamos se fuder. Gente, pelo amor de Deus, Eu acho que o ácaro mantém tá o bom. bagulho Eu acho que 10 já- minutos Hexatome aqui. Eu acho que já tá bom, o já. Deus Tem pra estilo Hexatome, pra né? ser andarilho da Então, vida. Tem que ter estilo. Não pode fazer personagem. senta lá, Tá Vitalio. fora Senta lá. de moda. Senta lá, Vitalio. Senta lá, Gente, Vitalio. ok. Senta lá. Senta lá o caralho. Calma aí. Você tá lá, Vitalio. Você tá lá, cara. Você espera. Ô, tá louco, velho. Virou bagunça, cara. Virou bagunça. Ok. Eu saí, Tenho medo da vida, mas eu não gosto. Oi. Acho que já dá pra encerrar, tá? Também tô achando. Mais alguma dúvida que Desculpa. seja importante, gente? Seja importante Não, ser... porque a gente já chegou ao fim do nosso palco, nosso querido palco, já explicamos tudo o que nós queríamos. O palco foi totalmente gravado e nós iremos postar no Avisos para vocês, para quem não conseguiu acompanhar o palco, não conseguiu entrar hoje para conseguir acompanhar. Então, se tiver mais alguma dúvida que seja importante, nós iremos ler. Senão, a gente já poderá encerrar esse palco. Ok. Não pode fazer uma mão, tá? E acho que é isso. Um beijo, minha gente. Adoro vocês. Eu sei que muitos de vocês me amam. Tchau. Boa sorte nos tchau formulários. E é isso. Beijo, Não- Jerter. É isso, né? O abismo é eterno, melhor linhagem.